Glória ao Santo Jesus Cristo. E a paz e a graça do nosso Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente nessa noite. Estou muito regozijado no coração diante de Deus, diante desse público lindo, de estar aqui para então contribuir com a sua obra na terra, aqui nesse lugar em Selma Bandeira, um lugar que a gente já contribuiu muito aqui, não é? Lá no início de 2000, com o pastor Renato Lau, e hoje com o pastor Betinho, nosso amigo, homem de Deus, de caminhada. Eu achei muito impactante quando vi o vídeo, né, um pouquinho do vídeo, quando a gente chegou. Inclusive, eu gosto muito da obra missionária. Eu peguei até alguns panetone, compartilhei com ele para ajudar a Cristolândia, e Deus deu graça, a gente vendeu todos, tanto lá em Maribondo, Tanque d'Arca, eu estou também em Tanque d'Arca, como aqui, os irmãos dessa região, que eu conheço muita gente aqui, do Benedito I, Benedito II. Cada um de nós, irmãos, eu não vou pregar sobre missões hoje, mas cada um de nós precisamos buscar a Deus para que essa chama não apague em nossas vidas, de servir o Senhor, servindo pessoas. Porque esse é o ponto central de Jesus. Ele veio para isso. Eu vou mencionar hoje isso na palavra. Ele veio para isso e ele não está aqui entre nós fisicamente, sim espiritualmente. Nós somos a mão de Jesus, a mente de Jesus, a caminhada com Jesus para chegar próximo de gente. Amém? Porém, vamos lá ao texto, Salmo 147, verso 3. Você tem aqui a NVI, irmão, aí? A versão NVI? Não, né? Essa é a autorizada e revisada. Vamos ler nessa versão. Eu vou pregar na NVI. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A NVI diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Louvado seja o nome dele, amém? A ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração nessa noite. E o tema que nós vamos expor nessa noite: curados através da santa palavra de Deus. Curados através da santa palavra de Deus. Querida congregação, quando nós lemos os salmos, a gente percebe que os salmos trazem uma linguagem que mexe com a alma do leitor. Se esse leitor lê com sinceridade, com reverência no coração, temor ao autor da Bíblia, que é o próprio Deus no seu espírito, o seu coração se identifica com os salmistas, porque os salmistas, eles apresentaram, pela unção e direção do Espírito de Deus, a sua própria vida, as suas emoções, as suas dores, as suas mazelas, para ensinar, é a didática de Deus, as gerações que iriam ler a palavra de Deus, que somos nós. E esse salmo, ele traz justamente esse ato de Deus curar, restaurar, porque o povo aqui é um salmo de louvor que começa do 107 até o 150, é uma categoria de salmos
de louvor a Deus. E o povo aqui, eles vinham do cativeiro babilônico, eles vinham de 70 anos de dor, de sofrimento, porque havia aquela geração desobedecido a Deus. E Deus lá em Jeremias, quem já leu Jeremias vai entender isso, que eles estavam pagando uma disciplina porque saíram da rota, mas Deus estava com eles lá no cativeiro. Quando você lê Jeremias 29 ao 33, o capítulo 33, você vai perceber que Deus manda ele construir lá em Babilônia, manda eles prosperar em Babilônia, porque Deus mandava o povo debaixo de disciplina fazer isso nessa condição, para os babilônios perceber o testemunho do Deus vivo na vida deles. Amém? Então isso nos ensina esse ato histórico que eu estou expondo aqui, bíblico, que por mais que eu e você passamos dores, dificuldade, traumas, o crente passa por isso, irmãos, passa. É para Deus ser glorificado e a nossa fé ser fortalecida, amém? Você aceita isso, irmãos? Ou você é aquele crente quando está passando na prova, Deus não está comigo não, está com você, meu irmão. Ele está com você nessa prova, Ele está com você na hora da dor, Ele está com você na hora daquelas emoções que você chora. Quando a gente passa um momento de luta, eu já passei por isso, é algo inconsolável, sim ou não? É algo que deixa a gente abatido. Eu já sofri alguns acidentes na minha caminhada pastoral e não foi fácil. Já passei por traumas emocionais, mas eu jamais deixei de louvar o Senhor, porque Deus usa pessoas para ir te visitar, para ir te alentar. E aqui não era diferente. O povo voltando para Jerusalém estava em escombro, aqui na época de Zorobabel, Neemias e Esdras. Mas eles entraram na terra prometida em Jerusalém, louvando, com o propósito de soerguer aquela nação, levantar aquela nação, e Deus estava no controle, guiando aquele povo, apesar das cicatrizes de alma, porque eles sabiam onde estava a esperança deles, apesar dos problemas. E nós não podemos perder a nossa esperança. Nós sabemos que o nosso contexto brasileiro está complicado, sim ou não? Financeiramente, religiosamente, socialmente, por aí vai. Mas o Deus do povo pentecostal, protestante, que vai além de tradição e pentecostal, está acima de qualquer coisa. Você pode aplaudir esse Deus? Você pode glorificar o nome dele nessa noite? Sabe por que eu afirmo isso? À medida que aquele povo ia andando, louvando ao Senhor, apesar das dores, das crises, eles ouviam do céu essa frase aqui, lá em Êxodo 15, 28, 26, que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Eu sou o Senhor que te sara. Por isso que eles louvavam na dor. Lembra do nosso irmão que partiu na pandemia, o Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória. Isso. Eu mal tenho o dom de pregar, e cantar piorou, né? Então esse salmo, queridos, ele apresenta isso para nós. E nós precisamos ter consciência, o povo de Deus que estuda a Bíblia, que conhece a palavra, pela graça e pela misericórdia, que depois da queda, depois de Gênesis capítulo 3, o mundo foi afetado por aflições e males inúmeros. E o crente, ele não é brindado, meus irmãos.
Ele passa dores, ele passa traumas de alma, ele passa doença no corpo, na alma e no espírito. Mas o Deus da Bíblia, ele é o nosso curador, ele é o nosso restaurador, ele é aquele que nos levanta, ele é aquele que nos abraça e cuida de nós. Esse salmo apresenta justamente isso, irmãos. Ele é o curador divino. Esse curador divino tem um alvo. E esse alvo, quando ele olha e percebe que esse alvo, pela ação do Espírito dele, submete, sabe o que ele faz? Ele trata. Ele trata. Mas é preciso, queridos, é preciso de fato ouvir e crer que através da palavra de Deus, o próprio Deus aplica o bálsamo celestial para nos curar. Amém? Para nos restaurar, para nos transformar, é preciso crer, porque ele mesmo diz, o Senhor, em Jeremias 1,12, eu velo pelo cumprimento da minha palavra, diz o Senhor. Ele vela, irmãos. O Santo Agostinho, ele nas suas confissões, ele disse algo interessante, abre aspas para ele disse o seguinte: tu me feriste o coração com a tua palavra, então te amei. Que hoje o Senhor fira o meu coração e o teu coração com a exposição fiel de sua palavra. E no final você glorifique a Ele, ame mais a Ele, porque se esse Deus que é vivo e poderoso, Ele não nos ferir com a sua palavra, não é o verdadeiro Deus. Não é o verdadeiro Deus, irmãos. O povo cristão no Brasil é lamentável estar habituado e acostumado a ouvir a mensagem de um Deus que só ama, Ele ama. Mas quem ama, trata. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Quem ama, chama para perto dele. Então, nessa noite, baseado nesse versículo e no contexto desse salmo, vamos perceber quem é esse Deus que cura. Quem é esse Deus que cura, meus irmãos? Veja a primeira frase. Cadê? Vou apoiar. A primeira frase, só até aqui. Na NVI diz assim, só Ele cura. Aqui diz, Sara está implícito. É o Deus que sara. Está implícito nessa versão. É a revisada e atualizada, se não me engano. Mas a NVI diz assim, só Ele cura. Só Ele cura. Vamos repetir? Só Ele cura. Só essa ala aqui. Ouvi não. Só Ele cura. Todos nós. Só Ele cura. Glória a Deus. O irmão diz lá no Maribondo que ninguém dorme quando eu prego. Só Ele cura, irmãos. Querida igreja, no contexto religioso, qualquer pessoa pode dizer assim, Deus existe. Aí eu desafio, sabe quem é Ele, de acordo com as Escrituras? Aí onde está o segredo, meus irmãos? Você sai evangelizando, a pessoa diz assim, eu creio em Deus. Aí você pergunta na hora, qual Deus? É o bíblico? Aí a pessoa... E aí você precisa ter argumento. Por isso que é importante ler Bíblia, ir para a escola bíblica, ter devocional, intimidade com Deus, para então ter argumentos bíblicos. Queridos, ter uma vaga ideia de Deus não garante que a cura que você ou eu recebeu é de fato o verdadeiro Deus. Sabiam disso? Sabiam disso? Saibam nessa noite. Mas o Deus da Bíblia
que nós conhecemos pela graça e pela misericórdia na pessoa bendita do Redentor, o nosso Senhor Jesus. João capítulo 1 diz que o Deus unigênito fez conhecido, não é? O verdadeiro Deus. Quando nós conhecemos de acordo com as Escrituras, quando Ele mexe conosco, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, o impacto acontece na alma, uma transformação acontece no ser e uma mudança é vista no testemunho. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele faz isso, porque o salmista, ele entendia. E no verso 1, onde estamos lendo aí, ou melhor, o 3, que é a base dessa mensagem, na NVI, só Ele cura, só Ele. Essa expressão está apontando para mim e para você a singularidade de Deus, o único Deus, o eterno Deus, aleluia. Não há outro que opera esse nível de cura na alma, no corpo e no espírito de modo extraordinário. Os exilados que vinham da Babilônia para Jerusalém, eles entendiam isso. Por isso que eles louvavam. Está doendo, eu perdi isso, perdi aquilo, Jerusalém está em escombro, mas estamos louvando aquele que só Ele pode nos curar. Só Ele pode mudar essa história. E no contexto do Salmo, todos os versículos, ele apresenta alguns atributos que mostram quem é esse Deus que cura. E o primeiro atributo que nós identificamos nesse Salmo está de 1 a 6, não precisa ler, que é bondade. A bondade de Deus. A bondade de Deus, irmãos, é essencial conhecer os atributos para não morder a isca do falso Deus curador, que nessa geração nossa tem um monte. Tem um monte de profetadas, de revelamentos, que engana multidões. Por isso que é necessário voltar à Bíblia para conhecer esse Deus que cura. E o primeiro atributo dele, ele é bondoso. Deus é bondoso, sim ou não? O Salmo de número 34, verso 8, diz: provai de vezes que o Senhor é. Provai e vede. Quer uma prova agora? Agora que ele é bom? Quanto ele te cobrou por cada respiração que você está agora? Quanto? Nada. Olha a sua bondade. Quanto ele te cobrou para você andar tranquilo, estar com saúde? Nada. Provai e vede que o Senhor é bom. Pela sua bondade amanhã tu vai acordar e tu vai lembrar dessa mensagem. A sua bondade te acordou e colocou para você misericórdia. Portanto, queridos, a bondade dele é a sua essência absoluta, sem mácula, sem neutralidade. Ele é bom e ponto final. Creia ou não, ele continua sendo bom. Se ele não me curar, se ele não te curar, ele continua sendo bom. Louvado seja Deus. Se ele curar a mim ou a você, ele continua sendo bom, porque ele é a essência dele. Outro atributo está do 7 ao 11, são dois aqui: providência e misericórdia. Providência e misericórdia. Ele é providente,
Isaías 46:4 diz: eu os fiz e os sustentarei. É Deus que te sustenta, minha irmã. É Deus que sustenta, meu irmão. Todo dia, toda hora, todo instante. Ah, pastor, se eu não trabalhar, não ganho dinheiro. É Ele que te sustenta para trabalhar. É Ele que te sustenta. A providência dele está, a ideia da providência de Deus é que soberanamente ele está agindo. Ele está agindo e provendo para o seu povo. Não são as crises do nosso país que vai reinar, que vai conduzir a história do povo protestante na terra, não! É a soberania, o controle de sua mão, conduzindo a história. Louvado seja o nome dele. Ainda do 7 ao 11, ele é misericordioso. Êxodo 33:19 diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É ele que diz isso. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz: não merece salvação. Você é quem, meu irmão? Aí ele pega uma pessoa aqui do céu, uma bandeira que é terrível, esculhamba todo mundo, liberta, salva. Isso é misericórdia. Misericórdia, irmãos. Eu e você somos alvo e fruto da sua misericórdia. Eu estou aqui pela misericórdia. Você adora o Senhor nessa congregação pela misericórdia dele. Ele teve misericórdia de você. E sua misericórdia é infalível. E significa que ele não aplica em mim e em você o que merecemos por conta da misericórdia. O que a gente merece? Às vezes a gente acorda nem ora, né? Assim, atrasada para ir para o trabalho, corre para o trabalho e nem ora caminhando. Não é verdade, irmãos? Quando passamos por peleja, o que a gente faz? Não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer ver uns cultos, não quer mais nada. Então a misericórdia dele entra em ação em favor de nós, pecadores, porém salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Um outro atributo que eu percebo aqui, agora é dos versos 12 ao final, ele é zeloso. Êxodo 34, verso 14, diz: o Senhor cujo nome é zeloso, é Deus de fato zeloso, glória a Deus. O seu zelo, irmãos, dá a ideia de proceder de modo santo, cujo resultado é cuidar e proteger o seu povo. Ele tem ciúme de nós, amém? Porque nós somos o povo dele. Então, queridos, conhecê-lo pela fé, à luz dos seus atributos, descrito nas Escrituras, evitará e abraçar qualquer suposto curador. Qualquer pessoa que se diz ungidão, que tem o talento e o dom da cura, que recebe o talento e o dom da cura, não precisa andar escrito na testa: eu curo, não, porque a glória é para ele. É ele, apesar do vaso, ele usa. Então, cuidado, igreja. Abre os olhos, igreja. Porque a palavra diz assim: assim diz o Senhor em Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. É o Deus da Bíblia, irmãos. É o Deus das Escrituras. Portanto, se queres nessa noite ser curado deste cativeiro de males que atormenta a tua alma há tantos anos, hoje está diante de ti um verdadeiro curador divino, aquele que anda pela igreja, aquele que anda sobre as águas, aquele que não há dimensão nem em cima nem embaixo, porque ele sabe e vê todas as coisas. Ele é o Deus de providência, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é zeloso, ele é, glória a Deus.
que é que devemos fazer diante desse Deus? É declarar que só Ele cura. E o profeta Jeremias, ele entendendo que Ele é o Deus Rafá, Yahvé Rafá, o Deus que cura, ele confessa assim, Jeremias 15:19, Deus falando pelo profeta, e ele diante do povo: se vocês se arrependerem, serão restaurados. Se vocês se arrependerem, é ação, irmãos. Ação diante desse Deus, atitude que revela um coração submisso ao Senhor. Então nós ouvimos esse primeiro tópico apresentando quem é aquele que cura dentro da palavra. E a segunda pergunta é: onde está o alvo do curador divino? Vamos ler? Segundo tópico, até quebra coração, vamos lá? Até aí. Olha o alvo de Deus. Então, se você nessa noite entrou aqui com o seu coração quebrantado, você veio ao culto, só Deus sabe o peso que você vem de lá para cá, se quebrante diante dele, que você não sairá do mesmo jeito. Não sairá. Então o alvo dele é esse coração. Ele é especialista. O seu principal alvo vai além das expectativas humanas, irmãos. Vai muito mais. Porque nós humanos só foca a estética, a aparência. E o pastor Beto, quando olhou para mim, a mesma camisa, ele viu a aparência, mas o meu coração só Jeová Jireh sabe. A gente olha para a estética, para o estereótipo, mas a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E coração, na linguagem do Velho Testamento, é o ser, é a nossa identidade, é quem somos. E Jesus, ele falou muito sobre o coração. Ele diz: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O coração move, né? O movimento, a impulsão. Minha amada igreja do Senhor Jesus, coração quebrantado nesse versículo, a segunda parte, denuncia literalmente o alvo do Senhor para curar. Jesus, lá no livro de João, capítulo 5, ele estava pregando e anunciando a sua palavra. E ele chega no tanque de Betesda, não é assim? Quantos paralíticos tinha ali? Inúmeros. E se destaca um autor, 38 anos, não é assim? Por que só aquele recebeu a cura? Aí os mercadores da fé dizem porque os outros não tinham fé. Meu pai, o texto não apresenta isso. Era o propósito de Deus aquele homem. Ele se quebrantou de coração. E os demais esperavam um movimento, né, mitológico das águas. Em 38 anos esse anjo não desceu para movimentar as águas? Mas estava ali o anjo que é superior a todos os anjos, Jesus Cristo. Meus queridos, o que significa um coração quebrantado? Significa um coração despedaçado, esmagado, quebrado. Assim estavam os exilados, no contexto desse salmo. Vinham da Babilônia, Esdra, Neemias, Zorobabel, cada um na sua época, conduzindo o povo, mas do coração dilacerado, machucado pelos insultos em Babilônia. Quem sabe os babilônios ofendiam as esposas, as filhas daquelas pessoas. Eu estou conjecturando pela situação. Xingava aquele povo, então o coração estava marcado, quebrado, mas submisso àquele que pode restaurar e curar. A diferença é essa.
George Whitefield, ele diz algo interessante, eu escrevi aqui no meu sermão, abre aspas para ele, ele disse assim: um coração quebrantado faz mais barulho no céu do que um culto inteiro na terra. Eu acredito, porque ele tinha base bíblica. Às vezes a gente só faz barulho. Na segunda-feira acabou a unção, acabou, a submissão, acabou tudo. Coração quebrantado, queridos. Se de fato queres cura nessa noite, aqui está o pré-requisito para que o divino curador aplique no meu e no teu coração e em nossa alma abatida e cansada o milagre da restauração. Porque a Bíblia diz no Salmo 51, verso 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele não despreza, irmãos. Ele não despreza. O texto dá base para isso. Ele não despreza. Um coração quebrantado é o alvo do curador divino, pois este coração está despedaçado, quebrado, machucado pelos males, mas esse coração, na dor, no sofrimento, ele encontra o alento da mão do curador divino, o tratando ele com misericórdia, com zelo, providenciando o quê? A cura da alma. A cura da alma, louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias 17, 14, cura-me, Senhor, e serei curado. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Cura-me, Senhor, e serei curado. Confessa agora vocês, vai. Cura-me, Senhor. Glória a Deus. Fale com fé, irmãos. Lembre de um parente seu que está oprimido pela vida, porque a jornada da vida ela nos machuca, sim ou não? E só diante de Deus a gente encontra o alento e a cura. Lembre dele e libere essa palavra, Jeremias 17, 14. Eu libero, ó Deus, no poder do nome de Jesus, essa palavra para o meu parente. É assim. Eu estava em casa quando cheguei de Tanque d'Arca, numa quarta-feira que eu vou quarta com ela. Eu chego em casa às 10 horas da noite. Aí quando eu chego em casa, uma irmã lá de Tanque d'Arca, pastor, eu não consigo dormir. Ela não tinha ido para o culto. Eu digo, irmã, crê? Se ajoelha aí, irmã. Não, mas vem aqui. Não, irmã. Está muito distante. Deus vai fazer a obra. Creia. Creia. Aí há um salmo que diz assim, parece que é o 3 ou 5. Deitei e acordei porque o Senhor é comigo. Aí se ter esse salmo, fiz uma oração, irmã, crê? Creio. Não no pastor, mas na palavra de Deus. E de manhã ela mandou, ô pastor, o que foi aquilo? Eu disse, não sou eu, minha irmã, é o Eterno que te conhece. É o Eterno. Então, essa palavra, descrita em Jeremias 17, 14, irmã, cura-me, Senhor, e serei curado. E ele vai muito mais além do que a gente pede e deseja, porque ele sabe de todas as coisas. E por último, como esse curador divino trata o coração quebrantado? Como é que ele trata, irmãos? Como é que ele trata esse coração quebrantado? Queridos, considerando que um coração quebrantado implica rendição, submissão, humildade, esse coração não apresenta maquiagem, esse coração ele não anda de máscara, esse coração não justifica os seus erros, seus pecados, não. Por que ele não faz isso? Porque ele sabe que diante daquele, tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. Esse coração sabe que está diante daquele que conhece todas as coisas. Então este coração não resistirá o tratamento do curador divino que é Deus.
Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que examina o pensamento e põe à prova os corações. Amém? Louvado seja Deus. Deus é especialista em tratar esse tipo de coração. Que coração? Que coração Deus é especialista a tratar? 1, 2, 3. Quebrantado. E aí na última parte do texto, vamos ler? E lhes... Oh, glória a Deus. E atas as suas feridas. Na NVI diz assim, cuida das suas feridas. Essa expressão, irmãos, dá ideia. Quem já entrou aqui no hospital com a perna quebrada ou ferida, gritando, ai, 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 aí encontrou lá um enfermeiro e cuidou de você, com carinho, com amor, colocou uma atadura. Quem já entrou aqui? Eu já entrei. Não é assim? Sabe o que significa essa expressão? Essa ilustração. Deus é como um enfermeiro. Esse coração quebrantado, quando chega perto dele, todo quebrado, dilacerado, ele começa a pegar, a untar. Ata significa uma atadura. Deus vai passando, é o cuidado dele, cuidadosamente, cuidando da ferida, até esse ferido ser curado completamente e glorificar o seu nome. Aleluia! Ele cuida, tem até um louvor, Deus cuida de mim, né? Irmãos e irmãs, é provável que aquele povo que saiu da Babilônia estavam assim, feridas, não expostas no corpo, mas na alma. E aquele que conhece a profundidade dos corações sabia disso. E estava tratando, cuidando daquelas pessoas. Ao homem do passado que ele citou uma frase que diz assim, é incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado, quando este coração lhe entrega todos os pedaços. Você já passou por isso, irmãos? Eu já passei e posso passar de novo. É duro, só Deus, não tem palavra, ninguém chega perto de você assim com a palavra, não é? Você não consegue, porque você está quebrado, mas quando você descansa no colo de papai do céu, ele começa a falar com você, a tratar você. Irmãos, como Noemi, a sogra de Ruth, não é? Chegou de volta em Jerusalém. Já leu Ruth 4 capítulos só. 4 capítulos para as mulheres. Como ela chegou? Noemi tem tanta informação para dar a MCM, não é? Mas infelizmente as mulheres batistas não se ligam, a maioria. Tanta informação, ela chegou amargurada. Tanto é que o Todo-Poderoso me amargurou. Mas depois ela se alegra. E Jerusalém diz, Noemi, a agraciada. Olha a cura que ela recebeu. Olha a cura. E Ruth acompanhou e foi o quê? Contagiada pela nora. Aqui tem alguma nora aqui? Tem? Tem não? Tem medo de se expor não? Tem alguma nora aqui? Seja essa nora Noemi que abençoa a sua... Minhas queridas, meus queridos, eu estou encerrando. Se estás nessa noite com esse coração, pode ficar certo que Deus, o Deus que cura, está passando a mão, o bálsamo de Gileade. Porque na Bíblia diz no Salmo 34, verso 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Perto aqui a intimidade, próximo a proximidade. Oh Deus, eu quero sempre estar quebrantado. É diferente, irmão, as coisas de Deus. É diferente. O mundo exalta o homem, não é? O mundo aplaude o arrogante. Mas Deus
Ele se alegra com aqueles que se humilham diante dele. E esse humilhar no parte do coração do homem é o Espírito de Deus nos impulsionando a. É isso que ocorre, queridos. Este Salmo 34, verso 18, está a promessa do curador. A promessa do curador divino de ser fonte de tratamento e cura plena para o coração quebrantado. Neste salmo está a promessa, irmãos. Perto ele está. Ele é a fonte de cura. Por fim, à luz desse versículo do Salmo 147, verso 3, aprendemos que curados somente é possível através do verdadeiro curador divino, porque no texto diz: só Ele cura. Só Ele cura. E que esse curador divino tem um alvo, e esse alvo para ele aplicar a cura tratável é um coração quebrantado. Não tem jeitinho brasileiro não, meu irmão, é como a Bíblia orienta, e ponto final. Que a gente aceite ou não, e este coração, quando passa por esse processo curador, essa cura passa a ser eficaz, porque aquele que é tocado pelo curador divino percebe, dá testemunho. Dá testemunho. E essa alma agora sendo tratada, curada, liberta, restaurada, prova, desfruta o gozo celestial, o gozo espiritual, a alegria da cura, a libertação, aleluia, a restauração. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. E Jesus então, ele confessa, irmãos, Jesus confessou a sua missão. Ele confessou porque veio. Estar em Lucas 4,18, disse o Senhor Jesus: Ele me enviou a curar os de coração quebrantado. É missão de Jesus. Ei, congregação Selma Madeira, você quer cura nessa noite? Você quer cura nessa noite? Se você quer cura nessa noite, fique de pé, porque o Senhor te desafia. O Senhor te desafia nessa noite a quebrantar-se diante dele em nome de Jesus. Então, ore comigo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece o meu coração. Conhece as minhas inquietações. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Se nessa noite você orou com sinceridade e ouviu ele falar através da exposição fiel da palavra, se você ouviu de fato e verdade, percebeu ele sondando o seu coração, o que esse Deus curador lhe mostrou, o que ele mostrou na sua alma, feridas, traumas, dores, machucões. Se ele mostrou, ele te ordena a confessar nessa noite, a escancarar a alma e falar para ele: eu estou assim. O anjo diz: qual o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Jacó. Enrolão, trapaceiro, mentiroso. Ele confessou a verdade. E o anjo disse: a partir de hoje teu nome será Israel, príncipe de Deus. Então, se ele te mostrou, ele te ordena nessa noite, debaixo da autoridade da palavra, confesse. E saiba que a bênção da verdadeira cura só acontece
Um coração quebrantado. Cantemos. Um coração quebrantado. Ao ouvir esse louvor, reflita. Reflita e vai conversando com Deus aí. Aleluia. Se o teu coração está quebrantado nessa noite, eu te convido a vir até aqui nesse altar, para a gente orar junto. Alguém nessa noite que entendeu a mensagem, vem em nome de Jesus. Deus, Ele quer mover você, mas é preciso estar quebrantado, irmãos. A história da nossa vida marca com situações terríveis. Quem sabe nessa noite, eu falo quem sabe, porque eu não sou mandrake para adivinhar a tua vida, jamais. Mas durante a ministração da palavra, eu creio literalmente, Deus mostrou a sua alma. Algo trouxe a tua memória lá do passado, um machucão, e Deus hoje quer pegar isso, jogar no mar do esquecimento, mas é necessário você confessar a Ele, não a mim, e admitir que está ferido, e não sair do mesmo jeito desse lugar. Em nome de Jesus, vamos orar. Nosso Deus e Pai, estar aqui, ó Deus, aqueles que entendem que precisam desse impacto do curador divino, desse tratamento, desse bálsamo. Deus, em nome de Jesus, opera no reduto da alma, libera uma palavra de cura em nome de Jesus, como o profeta Jeremias em 17:14, cura-me e serei curado, Senhor. Deus, no nome de Jesus, dá um abraço de zelo nesse teus filhos e tuas filhas, Senhor. Que eles saiam daqui regozijados, te louvando, porque o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que é bom, o Deus que é providente, que é misericordioso, que é zeloso, Ele tocou em suas almas, restauração para a glória e louvor de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Digam amém. Digam assim seja. Pode sentar, amados. Louvamos a Deus pela oportunidade e agradecemos ao pastor Beto, nosso amigo, a sua amada esposa Margarete. Somos amigos de jornadas, amigos de dores, de alegrias, de celebração. Amigo é esse, não é? Que quando você está com a pé na cova, ele chega lá, epa, eu vou botar a mão. É assim, irmãos, que a igreja deve se comportar. É assim um com o outro. A gente precisa voltar a ser igreja como Jesus ensinou no Novo Testamento. E não é difícil, porque Ele deixou o Consolador para nos capacitar. Se há uma culpa, é nossa, não é dele. Então voltemos ao primeiro amor, à simplicidade do Evangelho. O Evangelho é muito simples, muito simples. Vocês só vieram à frente não é por causa da minha voz, não, é a palavra que tem poder. Pastor Beto, chega aí, assuma a nave e obrigado. E continue orando por nós com a congregação, tá? E precisou desse servo do Senhor, estamos aqui. Dentro das possibilidades, tá? Deus abençoe em Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, tá vendo? Porque eu percebo que sou tão abençoado por Deus, são por essas pessoas que nos cercam, não é, irmãos? Bom estar perto de pessoas que têm fidelidade às Escrituras, compromisso com a palavra de Deus e não anda mercadejando a palavra. Veja que palavra, irmãos, que Deus colocou para a sua igreja através do pastor Josias, não é? E nos tocou nessa noite. Fiel às Escrituras, irmãos, é justamente essa linha que eu quero seguir. Por isso que eu aprendo com ele, com alguns outros,
Um deles, né, ele sabe, também foi pastor dele, pastor José Carlos de Oliveira, está na Bahia, né? Esses homens me inspiram até hoje, me fazem caminhar, né, com toda a simplicidade e humildade, entendendo que as escrituras têm que ser pregadas como Deus quer, da forma como Ele fala, da forma como Ele brada na terra. E Deus bradou nessa noite. Está vendo, irmãos, a importância de você estar no culto na casa de Deus? Se você não estivesse aqui hoje, nenhum nem você, veja, que a gente sabe que tem gente que precisa dessa palavra, mas estão aonde? Cada um tire as suas, né? Reflita, mas a importância está no culto, irmãos. Estar no culto é onde Deus fala, Deus ministra, Deus brada nas suas escrituras e visita o nosso coração, sara o nosso coração. Palavra maravilhosa, que Deus continue abençoando o pastor Josias, a igreja lá em Maribondo, né, irmãos? É um desafio também, é novo ainda, é um bebê. Está caminhando lá 1 ano e pouco, acho, né? Semelhante aqui, mais ou menos, como eu. Mas tem feito um trabalho maravilhoso, desprendioso. Não é fácil, e tomar conta da igreja não é brincadeira. Mas o Senhor, irmãos, visita-nos todos os dias. A sua esposa, né, por estar aqui, por estar nos agraciando com a presença deles, amém? Amém, irmãos? Você vai orar pelo pastor Josias, irmã Luciene, os filhos, netos, ministério, amém? Pastor Josias Alves e missionária Luciene, não é? É Alves, Alves. Então, irmão, é uma honra ter o pastor Josias como um amigo, um irmão em Cristo. A gente conversa sempre, né, pelo zap. E a gente vai, como ele falou, a gente colocando para lá uma conversa, pedindo ajuda, conselho, orientação, né, palavra de exortação, palavra às vezes de um pouco mais ríspida, dura, que é normal, corrigindo alguma coisa, mas em amor, né, irmãos? Então, por isso que há crescimento. A amizade só cresce com respeito, né, irmãos? De ambos os lados. Então, já estamos aí bastante tempo, eu acho, né? Acho que vai uns 20 ou mais, né? Então, louvo a Deus pela vida do pastor e sua família, amém? Quero agradecer também a vida de todos os irmãos que estão aqui nessa noite, as crianças, todo mundo, né? Amém. Dona Jerusa está sempre conosco aqui, gente boa, está sempre agraciando a presença dela, e Deus sempre vai falando ao coração dela também, né, irmãos? Quero agradecer a todos nessa noite pelo culto. Avisos, né? Isso agora tem um ensaio rapidinho, irmãos. Pastor Josias, tá no YouTube, viu? Agora já era, meu irmão. Vai bater o mundo. Infelizmente é assim. O Gabriel, irmão. O Gabriel arma umas situações, né? Me botou o microfone. Eita Jesus. Agora não quer usar nada. Vai chegar a hora dele, tá, gente, né? Eu não quero fazer, não quero usar nada, só quero. Vai tu primeiro, que se der certo, tá tudo bem. Você nerd contigo. E tá no YouTube já umas 2 pregações já. Minha, eu digo, meu Deus, pra falar a verdade, eu ainda sou meio acanhado nisso aí, né? Mas eu vou te ouvir mais, viu? Através dessa mensagem. Vou te ouvir. E a igreja também, quem não esteve aqui, pode acessar lá e vai estar. Não é o culto lá, a palavra maravilhosa, abençoado Senhor. Graças a Deus, irmãos, também a nossa bateria está chegando, né? Se Deus quiser, eu acho que por esses dias ela está chegando aqui para cada vez mais o Senhor melhorar a área do louvor, né? Que é importante, instrumentos, e aos poucos nós vamos melhorando, né, irmãos, os equipamentos, tudo em nome de Jesus, tudo para a glória do nome de Jesus. Segue-se o culto normal na quarta-feira, 19h30, 5 de oração às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, coincida. Na sexta-feira, nós vamos ter, irmãos, no domingo, o encerramento da escola bíblica, tá bom? Vamos ver se a gente faz
coffee break aí, um cafezinho. Né? Os irmãos, cada um traz uma coisa, baratinho, normal, só para a gente estar juntos. E agradecer a Deus por esse tempo de escola bíblica. Retornaremos, se Deus quiser, a partir de janeiro. Amém, irmãos? Os irmãos, graças a Deus, muitos têm sido frequentes. A igreja tem sido ricamente abençoada, né? O estudo tem sido muito bom. Para mim, principalmente, tem sido muito proveitoso. Então, Deus está agindo, né? A obra é dele, o povo é dele, e é para ele. Tudo que nós fizemos é para a louvor da glória dele. Amém? Então, irmãos, ficar de pé em nome de Jesus. Cadê o irmão Francisco? Irmão Francisco, vamos trabalhar hoje, chega mais, trabalhar mais. Vamos estar trabalhando ali na porta, mas trabalhar mais. Faça favor, meu irmão, ora aqui, graças a Deus por esse culto maravilhoso, abençoado. Amém, irmão Francisco? Pode orar, meu irmão. Graça e paz, meus amados. Deus abençoe cada um dos irmãos, abençoe o pastor Josias, que esteve aqui com nós nessa noite, sua esposa, a sua caminhada e toda a sua família. E a família de todos nós, né? Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Senhor, te damos graças, meu Pai, por mais um dia, Senhor, onde o Senhor nos dá essa rica oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa, neste santo lugar de oração, meu Deus. Abençoa, meu Deus, pastor Josias, abençoa sua esposa, abençoe o pastor Betinho, meu Deus, sua esposa, seus familiares, Pai. Abençoa da mesma forma cada irmão, cada irmã que entrou aqui nesta noite, ó Pai, cada criança. Abençoa nossas famílias, Pai. Visita nossos lares, Senhor. E que tudo, meu Deus, que nós venhamos fazer, Pai, seja com temor à tua palavra, Deus. Porque a tua santa palavra nos diz que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Então, Senhor, tudo que nós viemos fazer, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nos abençoa, nos leva para nossas casas, debaixo da tua santa paz, meu Deus. Que possamos ter uma semana que se inicia amanhã maravilhosa, meu Deus, aonde tua bênção, tua palavra maravilhosa venha se cumprir na vida de cada um de nós verdadeiramente. Esta é a oração que te fazemos e já te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão Francisco. Amém, irmãos? Vamos recitar a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz, amém? Que Deus abençoe e dê uma boa semana, irmãos, amém?